Tudo bem? Estamos eu e a Ana Carolina aqui para dar algumas ferramentas, especificamente o Web of Science, as ferramentas do Web of Science para a gente poder fazer uma pesquisa de melhor qualidade. Estamos a Ana Carolina e eu sou o professor Jorge Muniz, ambos somos da Unesp. Bom, nós dividimos essa apresentação em 3 pontos. Onde você tem acesso ao Web of Science, basicamente você tem acesso nas universidades públicas e algumas privadas, porque essa base é uma base cara e tem um acordo junto com a CAPES, o que torna acessível gratuitamente para os alunos de universidade pública e de algumas privadas. Essa universidade paga esse apoio. Cada artigo, para você ter uma ideia, sai na ordem de 30 a 40 dólares, né? Então não é todo lugar que tem à disposição da Web of Science. Por que a gente usa a Web of Science? Basicamente a gente está buscando artigos de melhor qualidade. A entrada de uma revista na Web of Science significa que ela passou por um processo rigoroso de cadastramento. Tem outras bases que não são bases boas, mas não são tão rigorosas. A Scopus, por exemplo, a Web of Science é mais rigorosa na entrada do que a Scopus. Vamos discutir agora como é que a gente opera essa base. Basicamente, aqui a gente tem 2 links e agora a gente está dando a clicada no mais simples, no direto, onde ele dá alguns acessos. A gente vai trabalhar aqui com a Web of Science, mas eu podia trabalhar com artigos de zoologia, resumos da área biológica. O Cielo, que é uma base pública no Brasil, é muito boa, boas revistas estão, mas a gente está buscando alguma coisa diferente. A gente fez uma pré-seleção aqui das áreas de ciência e de social, porque a gente está trabalhando com a parte de gestão, a parte de engenharia de produção, de administração. Então, eu vou fazer 2 exemplos aqui. Que a gente vai trabalhar com o exemplo mais simples. Eu estou buscando 2 temas, gestão do conhecimento e blue collar, nos últimos 20 anos. Quando eu faço isso, quase que imediatamente me sai apenas um artigo produzido na Journal of Knowledge Management, feito pelo professor Davi da USP, eu e o professor Edgar Dias Batista Júnior aqui da Unesp. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou voltar aqui na pesquisa. E vou trabalhar agora com outro tema relacionado à gestão do conhecimento, que é o conhecimento tácito, que é aquele que tem a ver com habilidade, não está escrito com os mesmos critérios. Aí eu já vou para um número mais expressivo de artigos. Estamos falando de 453 artigos. Olha só, a Web of Science ela me dá uns recursos interessantes. Está vendo aqui, ó, criar relatório de citações? Quando eu clico nele, ele me gera 2 gráficos. Como é que evoluíram os artigos por ano? Então, ó, o primeiro artigo que tem esses 2 tópicos em seu texto veio lá de 98, ele foi crescendo de 3 para chegar a quase 50 aqui em 2012, depois teve uma queda e 2015 ainda não está fechado. E como as citações desses artigos cresceram, um artigo de 98, a primeira citação em 2000. Vamos voltar aqui ao resultado da pesquisa. Outro resultado que eu considero importante aqui, outra informação, são os principais autores, viu que eu cliquei em análise de resultados, eu posso analisar por autores e eu tenho aqui, ó, autores que publicaram 6 artigos com esses tópicos, são autores mais específicos, mais influentes nessa área, mereceriam uma leitura quase que mandatória, eles se destacam, o Olsen em 3º lugar e aí vai caindo para 3 artigos e tal. Então são 2 informações que a Web of Science gera, que eu acho importante. Bom, a gente tem aqui, então, os 453 artigos, é um grande número de artigos para ser estudado. Então, eu posso refinar isso. Eu posso refinar aqui, em vez de pegar material editorial, software, posso pegar revisões, onde um autor ele pegou vários artigos e sintetizou as principais linhas de pensamento sobre aquele tema, são reviews.
e os artigos também. Na hora que eu faço isso, aquele número de 453 baixou um pouquinho, né? Porque tinha muito artigo, foi para 450. Agora eu posso dividir, selecionar melhor por categorias. Categorias são as áreas que esses artigos estão publicados. Então aqui está selecionado por contagem de registro. Na área de gestão apareceu muito artigo, 192. Eu vou selecionar gestão, business, engenharia industrial, que são áreas que dialogam com a engenharia de produção, que é o que a gente está dando como exemplo. Eu também podia ter feito por ordem alfabética, mas contagem ficou bom aqui, porque a gente já estava meio preparado para esse exemplo. Eu dou refinar, e aí esse número de 450 baixou para 230, um número quase que 50% menor. Aqui tem várias opções. Você tem por data de publicação, que provavelmente sua primeira pesquisa vai sair por data de publicação, do artigo mais novo para o mais antigo. Número de citações, o artigo que é mais citado para o menor citado, ou o inverso. Nós optamos aqui por relevância, porque significa que o artigo tem um certo destaque na comunidade. Ou a revista é uma revista com fator de impacto muito alto, ou o autor é um autor que se destaca. Olha, um exemplo interessante, ele teve nenhuma citação, mas já é um artigo que ele é um artigo mais relevante da área. É um artigo do ano de 2014. Então a revista deve ser muito procurada, muito citada. Temos o segundo artigo, ele já tem aqui 36 citações, 5, 11, porque a gente optou por relevância. Muito bom. Aí o que você poderia fazer era dar uma lida nos títulos e nos resumos para selecionar nessa ordem de relevância os artigos que vão te ser mais úteis. Então você poderia separar os 10 mais relevantes, por exemplo, já daria uma linha de condução, já daria a você uma chance de fazer uma análise sistemática da literatura por um critério, que no caso foi relevância, né? E isso te daria um ponto de partida para o seu estudo, para ver quais que são as sugestões de trabalhos futuros, os principais achados nos artigos mais relevantes. Bom, agora nós continuaríamos aqui dando uma sugestão para você, um artigo de apoio que fala mais ou menos esse roteiro que a gente passou para você. Então, esse artigo, ele está aqui na Web of Science. A gente vai abrir ele aqui, ele foi publicado no SIMPOI, que é um congresso da GV, da Fundação Getúlio Vargas. Ele também fala sobre gestão do conhecimento, uma pesquisa feita dos principais autores do ano de 2000 a 2011. Mas você vai observar que nesse roteiro segue os mesmos passos que a gente adotou. Pesquisa na Web of Science, refinar de acordo com os tipos de documento. Então, olha aqui, ó, separou por tópicos e por tipos de documento, artigos, né? Ele também mostrou aqui como o assunto cresceu nos últimos anos, foi aquele gráfico que a gente mandou, mostrou para vocês agora há pouco. Então isso permite servir de material de apoio para quem quiser continuar. Então aí a gente deixa nosso tchau aí, eu e a Ana Carolina, né? Esperamos que vocês tenham aprendido e possam usar desse recurso importante para as pesquisas que envolvem especialização, mestrado, doutorado e trabalhos de graduação também. Abraço!